A relação entre Shanks e Barba Negra é algo que guarda vários segredos, como a grande batalha que resultou na cicatriz no rosto de Shanks. Mas eu acredito que essa relação seja muito mais profunda do que a gente pensa, e que no passado, Shanks possa ter acreditado que Teach poderia ser aquele que Roger estaria esperando. Shanks não queria procurar pelo One Piece naquela época, porque ele tinha uma missão passada pelo Roger, encontrar aquele que traria um novo amanhecer para o mundo. Por isso que Shanks teria ido atrás de Teach, afinal ele carregava o sobrenome dos D e poderia ser esse homem. E durante esse processo, Shanks teria criado uma relação de confiança e amizade tão profunda com Teach que teria cogitado até mesmo passar o seu chapéu para ele. E quem sabe, acreditado que Teach deveria ser aquele a herdar a fruta de Nika. Mas algo teria dado errado nesse processo. Shanks é um nobre mundial e Teach, carregando o sobrenome dos D, é um inimigo jurado dos deuses. E talvez esse tenha sido o grande estopim para a batalha entre eles dois, que resultou na cicatriz no seu rosto. A batalha entre um membro dos D contra um nobre mundial teria se repetido mais uma vez na história. Hoje a gente vai investigar a fundo a história nunca antes contada entre Shanks e Teach, que parece estar se encaminhando para acontecer no ano de 2024. Fica até o final, galera, que hoje o vídeo tá insano, e caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a fazer parte do meu bando sugando o botão de se inscrever no canal e ativando o sininho para continuar navegando pelos mares de One Piece aqui no canal. Na Jump Fest desse ano, Oda anunciou que no ano de 2024, abre aspas, a batalha entre aquele personagem e aquele outro pode levar a resultados inesperados. Engraçado o Oda dizer isso, porque eu tava olhando umas mensagens do ano passado e elas são quase iguais. Sim, o Oda havia prometido para o ano de 2023 um confronto entre aquela pessoa e aquela outra pessoa. Mas como o Oda não costuma cumprir os prazos, os próprios prazos, pelo visto, essa batalha foi adiada para 2024. E quando pensamos num confronto como esse, a primeira e maior possibilidade que vem à nossa mente é a batalha entre Shanks e Barba Negra. Uma rivalidade que vem desde a época em que os dois ainda eram crianças e que parece carregar muito mais mistérios do que a gente pensa, e hoje eu quero falar sobre o que a gente pode esperar desse grande confronto entre eles dois, principalmente se tratando sobre a relação entre esses dois personagens. A primeira vez em que Shanks e Barba Negra se conheceram foi durante o encontro entre o bando do Roger e o bando do Barba Branca, Shanks pertencendo aos piratas Roger, enquanto Teach pertencia aos piratas do Barba Branca. Como cada um pertencia a uma tripulação rival, surgiu de forma natural um sentimento de inimizade entre eles, um reflexo natural, já que seus capitães viviam se enfrentando, E a gente pode ver esse sentimento de hostilidade entre eles quando Shanks e Bug encaram Teach e Marco do outro lado, todos ainda muito jovens na época. Curioso que nessa circunstância, um dos grandes mistérios do Barba Negra foi estabelecido, quando o Bug comenta que aquele garoto não dormiu durante nenhum daqueles 3 dias de confronto, seja depois do confronto, e parecia que nunca havia dormido durante a sua vida inteira. Mas o primeiro encontro entre eles parece ter se encerrado dessa forma. Agora, talvez o maior momento da rivalidade entre esses dois tenha sido no confronto em que Shanks recebeu a sua cicatriz pelas garras usadas pelo Teach na época. A gente ainda não sabe exatamente as circunstâncias exatas em que isso aconteceu, e o Oda parece ter feito questão de esconder isso da gente durante mais de 10 anos. Explicando pra vocês, durante o lançamento do filme Strong World em 2009, o Oda ele desenhou o chamado Capítulo 0, que depois foi adaptado para o Episódio 0, na forma de animação, que conta um pouco do início da Era dos Piratas e da execução do Roger. Durante a execução, podemos ver Shanks chorando com o chapéu de palha na sua cabeça, mas não conseguimos ver o seu rosto, se ele já tinha a sua cicatriz ou não 24 anos atrás. Pode parecer só uma coincidência, mas ainda no mesmo episódio e ainda no mesmo capítulo, Shanks aparece novamente pouco tempo depois, tentando recrutar o Yasopp, e mais uma vez não conseguimos ver o seu rosto, nem se ele tinha a sua cicatriz na época ou não. A única vez em que vemos o rosto do Shanks nesse capítulo foi durante a batalha de Edward contra os piratas do Leão Dourado Shiki, mas que havia acontecido 3 anos antes da execução do Roger, ou seja, 27 anos atrás. Ou seja, isso sugere que o Oda pelo menos cogitou fazer com que o grande confronto que resultou naquela cicatriz tivesse acontecido durante esse período de 3 anos, entre a batalha de Edward
e a execução do Roger, quem sabe durante, né, um confronto entre os piratas do Roger contra os piratas do Barba Branca. Esse seria o cenário mais provável em que essa batalha tivesse acontecido. Só que agora, mais de 10 anos depois, tivemos o flashback do Oden, onde Shanks aparece durante boa parte desse flashback. O bando do Roger e o bando do Shirão se enfrentam e descobrimos que ele ainda não tinha a sua cicatriz na época, tanto que o Shanks aparece na execução do Roger e podemos ver o rosto dele claramente. Pelo visto, o Oda ele parece ter deixado esse confronto talvez para um momento mais particular entre eles dois. O que sabemos como um fato é que Shanks, 12 anos atrás, já tinha a sua cicatriz, então o intervalo atualizado em que esse confronto teria acontecido seria entre 24 e 12 anos atrás. E a coisa que mais me intriga nisso tudo é tentar entender qual o contexto exato em que esse confronto teria acontecido, porque a gente sabe que depois da execução do Roger 24 anos atrás, o Shanks ele decidiu não procurar pelo One Piece, pelo menos, né, por algum tempo. E a gente pode deduzir que a sua missão de vida durante esse período foi encontrar a fruta da borracha, que só aconteceu 13 anos atrás, com Shanks, né, tendo roubado aquela fruta de um navio do governo. Já um ano depois, 12 anos atrás, a gente viu o Luffy comer a fruta por engano ou não, e só depois que o Shanks cumpriu seu papel que ele voltou para o Novo Mundo e conquistou o seu título como um imperador 6 anos atrás. O que eu quero dizer com isso é que o contexto mais plausível para que o Shanks ele tivesse enfrentado o Barba Negra, pelo menos antes dessa informação, seria durante a sua ascensão pelo título de imperador, porque para o Shanks, né, conquistar esse título, ele precisaria inevitavelmente enfrentar as tripulações dos outros imperadores. Então eu sempre imaginei a princípio o seguinte cenário, onde o Shanks tentasse invadir um território do Barba Branca, por exemplo, mas ele tivesse se deparado com o Barba Negra, quem sabe com o Shanks pensando que ele poderia ser até mesmo um dos comandantes do velho. Lembrando que o próprio Ace mesmo via potencial no Barba Negra possuir um cargo de comandante, principalmente, né, pelo tempo que ele navegou junto do Shirão. E eu digo mais, galera, um cenário como esse casaria perfeitamente com o que já vimos ser dito sobre os imperadores, que esses caras possuem um poder sistemático tão grande que a maioria daqueles que tentam invadir um território de um imperador muitas vezes nem sequer chegam a ver a cara do capitão, o que inclusive, né, foi o que aconteceu muito provavelmente com o Eustace Kid, que teve o seu braço arrancado pelo Ben Beckman de alguma forma muito esquisita, né, e possivelmente nem deve ter visto a cara do Shanks. Então seria muito plausível pensar num cenário em que o Shanks tentasse invadir o território do Barba Branca, um dos territórios, né, do Barba Branca, mas que ele nem sequer tenha conseguido ver a cara do velho, tendo sido parado dessa forma pelo Barba Negra na ocasião. Esse é um cenário que eu gosto muito, né, de imaginar, mas que perde um pouco de força quando a gente lembra que nessa época o Shanks ele não tinha a intenção de procurar pelo One Piece, então é bem possível de imaginar, né, que ele também não tivesse intenção de se estabelecer como um imperador ainda. Ele só veio a se estabelecer como imperador 6 anos atrás, então não teria muito motivo para ele se enfiar em algum território do Barba Branca, mas ainda assim, né, não é impossível de imaginar que tenha acontecido. Mas Bruno, será que a gente não tá hypando demais o bucha do Teach? Galera, eu não preciso nem sequer fazer isso quando o próprio Shanks faz isso pela gente. Quando o Shanks ele conversa com Barba Branca, a intenção dele naquele momento era convencer o velho do quão perigoso era o Barba Negra e que o Barba Branca deveria parar o Ace para que algo pior não acontecesse com ele, que foi, né, o que se comprovou como verdade. E para evidenciar o perigo do Barba Negra, o Shanks se coloca como escada para enaltecer a força do Barba Negra. Muita gente gosta de inventar desculpa, né, pro fato do Teach ter rasgado o rosto do Shanks, mas o próprio Shanks afirma categoricamente que não é como se ele tivesse sido descuidado ou qualquer coisa do tipo, indicando que aquele foi um dano feito de frente. E um detalhe que eu sempre gosto de lembrar, galera, é a forma com a qual o Shanks diz que aquela cicatriz feita pelo Barba Negra estava coçando naquele momento, né? Incomodava ele naquele momento. Esse parece ser um detalhe qualquer, mas vale lembrar que em todos os casos em que vimos um personagem se incomodar
com uma cicatriz, é porque ele sofreu um trauma quase insuperável com aquele dano. Quando os bainhas vermelhas pularam para cima do Kaido no arco de Wano, o próprio Kaido sentiu aquela cicatriz feita pelo Oden começar a incomodar o seu corpo, Isso porque ele lembrou do trauma que ele sofreu ao ser cortado pelo Oden naquele dia. Outro exemplo, na Ilha dos Tritões, quando Jinbe menciona o Akainu no final do arco, o Luffy ele coloca a mão no peito com a sua cicatriz visivelmente incomodando a ele ao lembrar do trauma que ele sofreu ao ser queimado pelo almirante. Então, dado esses exemplos, com Shanks não deve ter sido diferente. Shanks não só recebeu uma cicatriz com aquele corte, mas aquilo foi algo tão intenso que fez com que ele ficasse completamente traumatizado com o que ele viveu. Claro que o Barba Negra ele ter causado essa cicatriz não significa necessariamente que ele derrotou diretamente, o Shanks. É só a gente lembrar do exemplo do Oden, por exemplo, que chegou a causar uma cicatriz no Kaido, mas acabou sendo derrotado logo em seguida. Então não tem como a gente dizer quem saiu exatamente vitorioso daquela batalha. Mas uma coisa é certa: todas as vitórias do Barba Negra aconteceram em off. A vitória do Barba Negra sobre o Ace foi apenas sugerida com aquele clash final. A vitória do Barba Negra em cima do Marco e dos remanescentes do Barba Branca nem sequer foi mostrada. E ainda a sua vitória sobre o Trafalgar Law também foi cortada, com o Oda mostrando apenas o resultado daquela batalha. Não é coincidência demais tudo aquilo? Quando a gente viu a luta do Ace, contra o Barba Negra, a gente até poderia pensar que a luta teria se encerrado com aquele clash final. Mas vendo esses outros exemplos depois, fica um pouco esquisito demais tudo isso. Ou seja, pode ser que o trunfo para a vitória do Barba Negra em todas essas lutas envolva também o segredo por trás do personagem que o Oda, intencionalmente decide ocultar pra gente, E eu ainda sigo crente que o seu segredo seja algo parecido com um caso peculiar que foi o Cavendish. Sim, um personagem pouco relevante como Cavendish pode ser a resposta para um dos maiores mistérios da obra. Cavendish é um caso único no mundo de One Piece, que faz com que ele seja possuído por uma entidade sempre que ele durma, chamada de Hakuba. Tudo bem que o universo de One Piece também, é um universo extremamente rico e que permite um fenômeno como esse surgir aleatoriamente assim, mas eu não consigo deixar de pensar que algo assim pode muito bem estar relacionado ao próprio Barba Negra. Ora, foi dito que o Barba Negra nunca teria dormido em toda a sua vida, e vimos que quando o Cavendish dorme, ele, teoricamente, não dorme, porque aquela entidade sempre acaba possuindo o seu corpo. Então, e se na verdade, toda vez que o Barba Negra ele fosse dormir, uma outra entidade de outro nome acabasse possuindo o seu corpo? Obviamente, que a primeira pessoa que vem à nossa mente é Rox D. Shebeck. Inclusive, o Hakuba tem o mesmo sorriso macabro do próprio Rox se a gente for para analisar as duas imagens. Então, o caso do Cavendish pode ter sido apenas uma forma do Oda dizer que esse fenômeno existe no mundo de One Piece, para que, quando ele revelasse esse segredo com o Barba Negra, não parecesse que foi algo tirado do nada. Essa, pelo menos, é a minha aposta por enquanto. Mas enfim, voltando à relação do Tite com o Shanks, é aqui que vem a maior pedrada desse vídeo. Caso o Shanks não tenha invadido um território do Barba Branca em busca de conquistar o seu espaço como o imperador dos mares, que outro motivo ele teria para isso naquela época? Encontrar um sucessor para o Chapéu de Palha e um novo usuário para a Fruta da Borracha. Shanks sabia que ele não podia ser esse alguém pelo fato dele ser um nobre mundial. Ele sabia que precisava ser alguém que carregasse o sobrenome dos D para que o governo fosse derrotado por aqueles que foram derrotados no passado por eles. E esse alguém poderia ser o Barba Negra, que se chama Marshal D. Tite. Então, Shanks teria cogitado que Tite poderia ser o novo Joy Boy e sido levado a pensar que Tite era uma boa pessoa, se deixando levar por aquela impressão de bom moço que ele sempre tentava passar e que talvez ele merecesse herdar o seu chapéu e quem sabe um dia a fruta de Nika. Talvez o Shanks não tenha se deparado uma única vez com o Tite e eles já tenham se enfrentado logo de cara. Pode muito bem ser que eles realmente tenham criado uma relação de amizade e confiança durante anos no passado, tenham bebido e festejado juntos inúmeras vezes e por isso o Shanks tenha acreditado tanto
que o Teach poderia ser o homem que o Roger estaria esperando, mas que no fim algo tenha dado errado nisso tudo. Quem sabe por uma ação do próprio Barba Negra ou quem sabe por uma interferência de Shebeck, caso a sua alma ainda habite o seu corpo. O motivo não se sabe ao certo, mas uma coisa é fato: Shanks é um nobre mundial e Teach é um D, ambos inimigos jurados desde o século perdido, que nunca poderiam ser amigos e estavam destinados a se destruírem. Shanks sempre pareceu esconder a sua origem da maioria das pessoas, mas quem sabe, depois de sentir que ele poderia confiar no Teach, Shanks teria revelado a sua origem para ele. E talvez tenha sido justamente essa revelação de que o Shanks seria um nobre mundial que talvez tenha sido o grande gatilho para o confronto entre eles dois. Bom, se vocês gostaram da ideia que eu trouxe nesse vídeo, lembra de deixar aquele like para ajudar na divulgação e compartilhe com seu amigo que também é fã de One Piece e que talvez possa gostar também desse vídeo. Eu quero muito ver a história do Shanks e do Barba Negra sendo contada pelo Oda, porque eu realmente tenho muita expectativa de que a coisa seja mais do que apenas um confronto que tenha acontecido entre eles dois, mas sim que o Oda realmente tenha a intenção de aprofundar muito mais a relação entre eles dois e que realmente o Shanks ele tenha acreditado que o Teach poderia ser aquele homem. Não teria necessidade, por exemplo, né? Muitos de vocês podem pensar que o Shanks ele deveria passar o seu chapéu para uma próxima geração. Ele poderia muito bem pensar em passar esse chapéu para uma pessoa da mesma geração que ele. Mas enfim, eu quero saber nos comentários o que vocês acharam dessa ideia toda. Vocês acham que faz sentido? Convenceu vocês? O que vocês têm a dizer? Me conta aí nos comentários que depois eu vou querer ler. E agora eu vou recomendar para vocês o meu vídeo sobre o Tesouro One Piece, uma teoria recente que surgiu na internet que me convenceu demais de que possa ser verdade, e ela vai aparecer agora na tela para você poder ir lá assistir, caso você ainda não tenha assistido, beleza? Vale muito a pena. Até a próxima, tchau!